Muito bom dia. Cá estamos nós, uma vez mais, para as Horas Douradas, aqui este nosso programa das 6 da manhã, na Aurora, todas as terças, quintas e domingos, aqui na Escola da Consciência. Por isso, muito bom dia. Estamos a começar o dia, não é? Mas a nossa salvação, uma vez que isto também vai para outras plataformas de outras redes sociais, por isso, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando for que estiveres a ver este nosso vídeo, seja muito bem-vinda ou bem-vindo, e então vamos dar início aqui ao nosso programa das Horas Douradas. Horas Douradas, que é um programa que trata do teu desenvolvimento da consciência, da tua espiritualidade, do esoterismo, não é? E que te ajuda a passo a reconectar-te contigo mesmo e a construir um estilo de vida o mais saudável possível para que possas então hum, ter essa tua vida interior, conquistares o direito de viver essa vida interior de forma autêntica, autónoma e teres então a tua identidade, a tua marca no mundo. A tua marca no mundo, o que é? Não é nada de mais do que tu conseguires viver por ti próprio, com os teus pensamentos, com as tuas emoções, com a tua sensibilidade aflorada, porque isso é fruto, não é, do desenvolvimento da consciência. Nós podemos pensar que isso já é gratuito, que isso toda a gente vive dessa maneira, por isso não tem valor nenhum, e exatamente o oposto. Muito pouca gente ao redor do mundo, e estamos a falar de mais de 7 bilhões de almas encarnadas, muito poucas vivem realmente dessa forma, de forma autêntica, de forma verdadeira. Ou seja, com a sua verdadeira identidade plasmada nas suas escolhas, no seu dia a dia e na forma como constroem a sua vida. O que mais existe é este continuar o efeito de manada. Ok? E aqui, Horas Douradas, ajudamos-te a passo, devagar, ao longo do ciclo do ano de vida iniciático, ajudamos-te com muitas técnicas, muitas formas de vivenciar os vários ciclos ou as várias fases dentro do ano iniciático para que tu possas incluir na tua vida e então construir dentro daquilo que é mais plausível para cada momento e cada fase do teu contexto de vida, incluires e então aí construires um estilo de vida saudável, harmonioso, que te permita evoluir gradualmente o teu estado de consciência. Consciência sobre ti mesmo, consciência sobre as coisas ao teu redor, consciência sobre o mundo, as pessoas, sobre a divindade. E isto é fundamental nos dias que correm. Nós hoje temos uma temática muito interessante. Nós passamos aquilo que é o dia 1 de maio e esta celebração durante 3 dias que ocorre sempre, não é? Nos momentos de solstícios e equinócios e nas etapas, entretanto, entre equinócios e solstícios, que são etapas fundamentais desta vida mística, vida interiorizada, que é a vida do iniciado. Nós tivemos de dia 1 a dia 4, né, até à noite, dia 4, tivemos a celebração interior, como é óbvio, né? É um pouco também por todo o mundo, da vivência, daquilo que foi esta fase, desta quarentena ou desta quaresma que nós vivenciamos, da quaresma do touro, iniciada no equinócio da primavera e que terminou a dia 1, entre de 1 a 4 de maio. Se bem te recordas, se não sabes e não fazes a mínima ideia do que eu estou aqui a falar, depois então aproveita para que no final deste direto, ou desta live, né, das Horas Douradas, vai lá ao canal do YouTube Escola da Consciência e vai lá maratonar na playlist das Horas Douradas, que tem lá já uma série de vídeos onde tu podes facilmente buscar essa informação e estar por dentro de tudo isto que estou aqui a falar-te e perceberes muito melhor, não é? Porque eu já falei variedíssimas vezes, embora tenha vindo, tenho a intenção de vir falar ainda mais vezes, não é? De outras quaresmas ao longo do ano e ir explicando um pouquinho, levantando o véu sobre todas estas questões, para que tu possas entender um pouquinho mais. É importantíssimo ressaltar aqui uma questão.
hoje em dia nós estamos a querer inverter o processo natural de crescimento da nossa consciência. Nós queremos primeiro entender o que se faz, depois compreendê-lo de forma teórica, para depois então, se tiver lógica, se fizer a empatia comigo, não é? Se fizer um match comigo e com o meu estilo de vida, então eu aí vou incluir na minha vida, na minha rotina, nas minhas atividades. Na esperança de que isso vá dar frutos. Ora, no processo natural de desenvolvimento da consciência, esse não é o passo a passo. É exatamente o oposto. Primeiro nós colocamos em prática. Mesmo no nosso estado de ignorância, mesmo não percebendo exatamente aquilo pelo qual nós estamos a fazer algo, nós devemos colocar em prática. Para que depois, nessa disciplina, nessa rotina dessa prática, nós nos vamos aprofundando. E nesse aprofundamento, nessa interiorização, nesse aperfeiçoamento dessa atividade, seja ela qual for, né, dentro da via esotérica, nós vamos adquirindo uma compreensão fruto da experiência. Porque a experiência é tudo. Aqui a experiência é tudo para o desenvolvimento da consciência. E à medida, pois é um caminho paralelo, e complementar. Enquanto nós fazemos e adquirimos experiência, nós vamos percebendo o que funciona e o que não funciona. E ao funcionar cada vez melhor, mais aperfeiçoado, nós vamos percebendo as nossas reações. A forma como nós lidamos no dia a dia com a dita ferramenta. Em paralelo, nós então buscamos informação, a parte mais teórica, mais mecânica da coisa, não é? Para compreender e ajudar nos alicerces daquilo que é a compreensão adquirida fruto da experiência. Então depois, numa segunda fase, nós fazemos este complemento, a parte prática e a parte teórica. Ok? É exatamente o oposto daquilo que hoje é tão veiculado por este mundo fora e nas várias vias de desenvolvimento da consciência e da espiritualidade. Ok? Por isso, aqui é um convite que fica já claríssimo para que tu possas também vivenciar as horas douradas, que são momentos específicos do dia, não é? Da arquitetura do dia, onde tu tens a oportunidade, na aurora, no nascer do sol e no crepúsculo, imediatamente antes do pôr do sol, são momentos-chave para que tu possas te conectar com a espiritualidade, conectar-te contigo próprio, com a tua essência, com a tua vida interior. Claro que tu me poderias perguntar, mas Micael, posso perfeitamente conectar-me a qualquer hora do dia, posso fazer meditação, posso fazer oração, posso fazer caminhada, qualquer tipo de exercício de foro mais psicológico, espiritual, para desenvolver essa conexão comigo mesmo. Não preciso das horas douradas para rigorosamente nada. Pois é óbvio que sim. Tens toda a razão. Se pensas assim, se colocas esse questionamento dentro da tua mente, no momento em que me vês a falar todas estas coisas, claro que sim, estou toda a razão. Só que há aqui uma questão que é extremamente importante. É que nestes momentos das horas douradas um, há um encontro magnético entre aquilo que é o campo magnético do Sol, o campo magnético do próprio planeta Terra, não é? Da realidade onde nós estamos, e aquilo que é o campo magnético de ti, do ser humano, de todos nós encarnados. Por isso, independentemente da região geográfica onde nós estejamos, há sempre este encontro, este alinhamento. É como um alinhamento astronómico. Sempre funcionam e sempre vai reverberar na experiência humana aqui na Terra. Nós podemos dizer, mas o que é que tem a ver o alinhamento de determinados planetas com a nossa experiência humana? Isso são tudo tretas. Não, não é. Não, não é. Vai à história da humanidade, vê factos
por exemplo, os factos mais importantes da história da humanidade, das diferentes civilizações, dos diferentes povos, e vais perceber claramente que todos eles acontecem em momentos muito específicos em que a abóbada celeste, não é? O céu, tem determinados alinhamentos, tem determinados fenómenos que acontecem. E sempre que são cíclicos, esse fenómeno acontece. Então, a vida celeste tem uma influência direta na nossa vida diária, na nossa vida humana, na nossa forma de nos expressarmos exteriormente e interiormente, enquanto seres humanos, enquanto comunidades, enquanto sociedades, enquanto povos. Por isso, estes momentos das horas douradas é uma oportunidade excelente, independentemente de que te possas conectar em qualquer momento do dia, e isso é uma oportunidade fantástica que o Divino nos oferece, ainda assim, na aurora e no crepúsculo, tu tens a oportunidade, é quase como que uma via rápida, não é? Quem vai na autoestrada, em vez de ter que passar nas portagens, passa direto na via rápida e simplesmente há uma conexão muito mais intensa, muito mais profunda, muito mais leve, mais fluida. Não sou eu que estou a dizer isto. Não sou. Sou apenas mais um eco da história da espiritualidade. Isto é uma prática, é uma vivência já milenar. Milenar. Todas as grandes civilizações que tinham a sua via mística, a sua via esotérica, e todas elas tinham, porque o esoterismo vai sempre, é como um rio, seja qual for o tipo de barreira que nós coloquemos, não é? Porque as civilizações conferem diferentes culturas e por isso há sempre diferentes obstáculos para que a água do esoterismo possa passar, mas a água sempre, sempre, sempre passa e vai ter ao grande mar, ao grande oceano. Por isso, independentemente do obstáculo, ou seja, da cultura, sempre vai passar. E por isso, a espiritualidade, o esoterismo, sempre encontrou formas de se manifestar, de se vivenciar, independentemente do contexto. Claro que, se fores estudar a história, tu vais encontrar diferentes formas de esoterismo. Porque é na cultura egípcia era uma maneira, porque é na cultura fenícia era outra, na Mesopotâmia era outra, nos persas, agora nos cristãos é outra, nos chineses, os asiáticos, os japoneses é outra. É óbvio que sim. E por aí fora, estou a dar apenas alguns exemplos, não querendo excluir aqui nenhum, mas é óbvio que já estou a excluir, não é? Porque nós temos inúmeras experiências de esoterismo ao longo da história da humanidade. Por isso, não sou eu que estou a inventar, não sou eu que estou aqui a decretar uma nova forma de vida, como se quisesse aqui o galhardete para mim. Não, isso é totalmente mentira. É sim uma forma que já é milenar. Todas as culturas assim o preconizavam, assim o vivenciavam e por isso tu próprio ou tu própria tens também esta oportunidade nos dias de hoje, que é fundamental e a temática de hoje é uma destas temáticas que está em cima da mesa, é preponderante para a vida de qualquer cidadão neste de hoje em dia, né? Neste planeta, no contexto em que estamos, e por isso aqui fica o convite para que tu próprio ou própria possas vivenciar estes momentos, né, de conexão, de interiorização, e é óbvio que tu não vais conseguir logo de imediato, à primeira, ou à segunda ou à terceira. Isto é uma prática. Inicialmente podes até nem perceber nada do que estás aqui a fazer, estás a ver o sol a nascer ou o pôr do sol e parece apenas uma coisa muito cinematográfica, não é? Já clichê, mas atenção, a que está a acontecer no teu campo magnético e na tua vida interior muita coisa, não é? Que na tua mente inconsciente está a operar, só que como é inconsciente, devido a uma série de processos e de bloqueios ainda na tua consciência, ou seja, também na tua mente, impedem que tu tenhas essa noção fidedigna, realista ao momento, ao segundo, daquilo que de facto está a acontecer. Mas repara, não é porque é inconsciente que não está a acontecer.
acontecer. Não, está a operar. Está a acontecer mudanças. Está a acontecer mudanças aqui de bloquinhos na mente inconsciente. Se persistires nessa prática, e daí a prática é extremamente importante como o primeiro passo para que tu possas desenvolver, então, a tua vida, a tua consciência, a pouco e pouco, aquilo que é inconsciente começa a vir gradualmente para o consciente. E isso demonstra que, a pouco e pouco, a tua estado de consciência não tem a ver com a mente, mas a mente é um dos processos da consciência. A tua consciência vai alargando e vai percebendo que a tua mente começa a funcionar de uma outra maneira, as tuas emoções, as tuas reações emocionais começam a funcionar também de uma outra maneira, adaptada e conectada a esta nova forma de pensar, estes novos pensamentos, e a todas as sensações do teu corpo, do teu campo magnético ou energético, também vão na linha daquilo que é esta nova realidade. E tudo fruto de quê? De uma nova prática. Desta prática das horas douradas, que é uma oportunidade excelente de nos conectarmos a nós, mas também à corrente dourada, ou seja, à corrente dos grandes sábios, dos grandes rishis, dos grandes santos, não é? De toda a classe de vida celestial, de anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, principados, enfim, toda a classe de seres, encarnados ou não, que estão aqui a cooperar, não é? A grande fraternidade branca universal, que não tem a ver somente com aquela história lá dos espiritualistas, dos mestres ascensionados, não. Embora eles também estejam incluídos, mas é toda esta grande fraternidade que trabalha diariamente, constantemente, a cada momento, para que o ser humano possa ter a melhor experiência possível, dependendo da fase que está a vivenciar. Por isso aqui fica o convite para ti, ok? Nós hoje temos uma temática extremamente importante, tal como estava a falar há pouco. Só uma pequenina pausa para tomar aqui o meu café da manhã e desejando também uma boa manhã, uma boa hora dourada. Nós ainda estamos aqui na aurora. A temática para hoje é a inteligência artificial, né? As várias tipos de inteligência artificial, ou seja, existem várias plataformas, mas é a inteligência artificial, sobretudo a inteligência artificial geral, que não tem nada a ver com a plataforma A, B, C ou D. Existe um mecanismo geral, aquilo que é as redes Wi-Fi e, sobretudo, as suas manifestações inconscientes, né, dentro de nós, que, a cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, há de vir à tona e há de causar sérios problemas. Por isso, isto é tudo um grande perigo, digamos assim. Perigo no sentido de, é um alerta. Não que nós devemos evitar tudo e mais alguma coisa, não que nós agora nos devemos refugiar no meio da floresta e viver numa caverna, não é isso. O intuito não é, nem deve ser, em momento algum, fazer com que se deve evitar tudo. Não. São ferramentas que estão disponíveis para o ser humano. Agora é preciso ter consciência do que aporta a utilização deste tipo de ferramentas. Porque é como a energia nuclear. Por exemplo, estou a dar um exemplo. A energia nuclear é um tipo de energia. Ok? Que tem a ver com a manipulação da vida do átomo. Então se descobriu que existe um tipo de energia na qual se consegue extrair ou produzir energia em grande quantidade. Energia essa que pode ser utilizada para o bem do ser humano. Agora, todos nós sabemos que a utilização da energia nuclear pode ser utilizada para um grande fim, não é? Extremamente benéfico, positivo para a vida do ser humano e qualificar cada vez mais a vida do ser humano, mas pode também ter o seu reverso. Então pode ser utilizado para a criação de armas
de bombas atómicas, não é? E outros mecanismos que colocam em causa a vida do próprio ser humano. Então, a mesma ferramenta pode qualificar e muito a vida do ser humano, mas, de contrário, pode destruir completamente a vida do ser humano. E tudo vai depender de quê? É uma ferramenta. Ela pode ser utilizada de qualquer uma das maneiras. Tudo vai depender da consciência do próprio ser humano. Se quer seguir um caminho ou se quer seguir outro. Aqui é exatamente igual. Esta história das novas tecnologias, da inteligência artificial, as redes, o Wi-Fi e tudo mais, é exatamente igual. Uma ferramenta que pode ser utilizada para um bem muito positivo para nós e qualificar a vida do ser humano, mas por outro lado pode destruir por completo a própria vida do ser humano. Ok? Então é sobre isso que hoje vamos estar aqui um bocadinho à mesa a falar, porque é extremamente importante trazer à tona todas estas temáticas e então fazer com que elas fiquem cada vez mais presentes na nossa consciência, presentes no nosso pensamento. Caso contrário, nós vamos ser totalmente cegados por aquilo que é este sistema, que quer que nós, seres humanos, nós, as sociedades, nós, os povos, utilizemos as ferramentas, mas de forma cega, de forma ignorante, aceitando tudo e mais alguma coisa sem qualquer tipo de questionamento, obedecendo apenas às regras, aos ditames, e isso não pode acontecer. É algo que não pode de todo acontecer e por isso é fundamental que haja o conhecimento. O conhecimento aqui é uma peça-chave para que nós possamos entender o que está por detrás também de todas estas ferramentas. Ok? Colocar em prática já todos nós colocamos. Começam a acontecer determinados fenómenos, uns positivos, mas muitos negativos. E agora, tal como te falei no início aqui do direto, não é? É extremamente importante esta via paralela de conhecer exatamente a ferramenta para trazer um aporte cada vez maior, mais sustentável, uma base cada vez melhor, para eu conhecer a ferramenta que eu já utilizo diariamente. E é esta história das novas tecnologias, não é? Da internet, da rede Wi-Fi, que está por todo lado, seja por redes de infraestruturas, de satélites, está por todo lado neste planeta. E por isso está altamente presente na vida cotidiana do ser humano, não é? Naquilo que são a internet, aquilo que é a inteligência artificial geral. Por isso, todos nós estamos altamente imbuídos deste tipo de tecnologia nas nossas vidas. E por isso nós já temos a prática, não é? Podemos não perceber exatamente o que está a acontecer, vemos que tem benefícios extremamente importantes e que já deu para evoluir e muito em muitos tipos de profissões, em muitas infraestruturas da sociedade, não é? E cada vez está a otimizar, não é? Ainda os processos de construção de determinados contextos das sociedades, mas por outro lado existe todo o outro mundo que não se fala, fala-se muito pouquinho, e quando se fala é abafado, e que é extremamente importante também olhar para ela. E por isso é extremamente importante agora trazer o conhecimento para olhar de fora da experiência e poder perceber, olha, deixa-me olhar para isto com olhos de ver. Já tenho a experiência, mas agora preciso de entender. E assim é o processo natural de crescimento e desenvolvimento da nossa consciência. Ok? Por isso nós vamos estar aqui a falar sobre os avanços tecnológicos, sobre a tecnologia, sobre o Wi-Fi, né? Sobretudo sobre as ondas eletromagnéticas associadas a estas redes Wi-Fi. Vamos falar sobre estas manifestações inconscientes que acontecem, não é? Na nossa vida, na nossa saúde física, na nossa saúde psicológica, na nossa saúde espiritual, que é extremamente importante nós percebermos quais são estas manifestações que acontecem. Mas, ao contrário, vamos sempre passar ao lado da própria experiência que nós temos em relação com estas ferramentas que hoje em dia estão disponíveis.
Mas também vamos falar, por exemplo, de uma vertente ideológica, filosófica, há até quem diga que é religiosa, de, do transhumanismo. Porque é algo que está a ter um crescente muito grande, desde há 2 séculos para trás, para cá, século XVIII, XIX, XX, está a ter um crescimento brutal. Não é algo que se fala muito. Há aqui um ou outro escritor ou filósofo que vai dando as suas pinceladas, e hoje em dia estamos a ver, num espaço muito curto de 10, 20 anos, 30, de repente está a ter um boom gigante e nós precisamos de olhar de frente para esta nova realidade e perceber o que isto é. Ok? Então, hoje vamos falar abertamente sobre isso. Nós hoje temos, é uma semana que está a iniciar-se com a Lua em Leão, por isso é uma Lua de fogo, não é? O Sol, de forma sideral, está em Carneiro, por isso temos a Lua e o Sol, que são dois elementos extremamente importantes para a nossa vida interior, a nossa vida de um ensino iniciado. É um momento dos nossos dias com muito fogo, com muita impregnar, com esta vontade, com esta ação, com esta lança do espírito que quer vir cá para fora, não é? E trazer uma nova realidade, novos pensamentos, novos projetos, novas ideias. Por isso, aproveita-te também este momento, não é? Deste fogo que nos traz também estes elementos astrológicos, para colocares em prática e construires o melhor estilo de vida para ti. O nascer do dia, né? Que é com o nascer do sol, está, neste momento são 6h30, está quase a começar, é precisamente por agora, 6h30. Claro, vai depender da região onde tu estás, né? Vai depender da topografia da região onde tu estás, se é mais inclinada, se é mais montanhosa, se não é, se é uma planície. Eu estou a dizer no âmbito geral, é agora por volta das 6h30. Por exemplo, no sítio onde estamos, como é montanhoso, só será mais ou menos daqui a uma meia hora ou até um bocadinho mais. E o pôr do sol, né, com a altura do crepúsculo, torna-se cada vez mais tarde. Hoje em dia já está nas 8h30, 8h35, não é? O que já prefaz um tempo do dia já cada vez maior, já são mais de 14 horas do dia, não é? Uma vez mais, referindo-me na região onde nós nos encontramos, estamos no norte de Portugal, por isso tu terás que pesquisar, terás que ver, mas também isso encontra-se facilmente na internet. Os momentos do nascer e do pôr do sol, os momentos da aurora e do crepúsculo na tua própria região. E são horas extremamente importantes, são horas douradas, onde tu podes te conectar facilmente ou mais facilmente com a tua vida interior, ok? Isto é extremamente importante e eu faço sempre questão de trazer esta informação do nascer do sol, do pôr do sol, da duração do tempo, porque isto é ouro, é uma informação que vale ouro para todo o iniciado, para todo aquele que tem a sua vida interior e quer alimentar, quer vivenciar, quer seguir o fio, não é? Por entre as várias vertentes da vida, quer seguir o fio da sua própria vivência interior. Tá? Isto quer dizer que nós passamos a quarentena do touro, a quarentena da Mãe Divina, ou seja, um tempo de reflexão, de interiorização, de meditação sobre esta energia divina, não é? De manifestação dentro de nós, na natureza, no mundo, no cosmos, em todos os domínios daquilo que é a criação. E nós agora dirigimos-nos para o grande dia da vitória de luz, que será o solstício de verão. Exatamente, isso bem, solstício de verão, a 21 de junho de 2025. É, para quem está no hemisfério norte, o momento auge, não é? Daquilo que é a vitória da verdade sobre a ignorância, não é? Esse é o momento, o dia maior e a noite mais pequenina, não é? Exteriormente, por isso temos
essa correspondência também interior, não é? É um momento em que nos é permitido ou que nos é facultado, assim conta esta vida da natureza, do cosmos, esta vida divina sobre esta manifestação, que também reverbera dentro de nós mesmos, em que há este pico máximo da luz, não é? Seja em que domínio for, em que há a vitória da luz sobre a ignorância, sobre as trevas, sobre aquilo que é o passado. E o novo eu, as novas ideias, a nova vida, renasce, ou pelo menos tem uma expressão máxima, não é? Que é o seu auge, face àquilo que é o seu velho eu, a sua velha personalidade, tudo aquilo que é o seu passado, com dívidas, com problemas, com traumas, e com tudo o que lhe está associado. Ok? Por isso, extremamente importante, faltam cerca de 45, 46 dias para o solstício, por isso ainda temos aqui uma longa jornada pela frente, mas ainda assim é extremamente importante referenciar isso, porque é tempo do iniciado, dos irmãos da iniciação, seguirem a sua caminhada interior face a esse momento auge, esse dia da vitória. Ora bem, nós então temos aqui a nossa temática de hoje, que tem a ver com a inteligência artificial, com o Wi-Fi, e com as manifestações as várias manifestações que isso tem na vida do ser humano. Ora, nós precisamos de perceber que estes avanços tecnológicos, seja da inteligência artificial geral, aquilo que é o computador quântico, que hoje em dia já começa a vir, apesar de ele já estar, mas a informação só tem que vir aos pouquinhos para ir alimentando aqui as populações. As diferentes formas de redes Wi-Fi, tudo isso tem vindo a acontecer muito. Houve um avanço exponencial desde os anos 70, 80, depois das grandes guerras, não é? Sobretudo na Guerra Fria, houve um grande desenvolvimento bélico, militar. Isso tem repercussões depois também nos outros planos da vida do ser humano. Todos nós já sabemos disso. É assim que acontece sempre. Aqui também na tecnologia não há de ser diferente. E por isso tudo isto tem um grande empurrão, não é? Estes avanços tecnológicos têm um grande aval, um grande empurrão por causa do domínio bélico, mas que depois vai ter repercussões nas várias áreas da nossa vida diária. Seja porque é em casa, seja porque é connosco próprios, seja porque é no carro, seja porque é nas profissões, em qualquer tipo de instituição, seja na forma como as próprias sociedades estão construídas, né? Que estou a falar dos pilares fundamentais das sociedades, tudo isso depois vai, todos esses avanços que vêm da área bélica, vai-se reverter. Não ao mesmo momento, mas gradualmente vai-se reverter nestes vários domínios da vida de expressão do ser humano. Ora, o que nós precisamos de perceber claramente é que estes avanços tecnológicos têm coisas maravilhosas, porque, uma vez mais, tal como disse há pouco, qualificam e muito a vida do ser humano. No entanto, também trazem muitos problemas que lhes estão associados. E têm problemas da forma exacerbada de que está a ser difundida, de que está a ser aplicada na vida do ser humano, tem consequências extremamente nocivas para todos nós. Para a vida mineral, para a vida vegetal, para a vida animal, mas também para a vida humana. Por exemplo, todos nós sabemos, ou se não sabes, procura saber, ou então inteira-te daquilo que eu agora estou a partilhar e depois então vai buscar ainda mais informação que vá complementar aquilo que eu estou aqui a transmitir-te, é que estes avanços tecnológicos só é possível haver cada vez mais o avanço de uma conquista e depois é-lhe adicionar mais um avanço, uma nova conquista, mais uma,
mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma. Peço desculpa, vou só beber mais um bocadinho do meu café. Também para tratar aqui da minha voz. Isso só é possível utilizando também faixas eletromagnéticas, ou seja, utilizando o campo magnético do próprio planeta, faixas cada vez mais altas. Qual é o problema disso? O problema é que isso, quer queiramos, quer não, vai ter interferência direta. Quanto mais alta a tecnologia, mais vai necessitar de uma faixa mais alta também de onda eletromagnética, e isso vai interferir e muito nos nossos processos magnéticos de todo o corpo, sobretudo no nosso sistema neuronal, seja o central ou o periférico, cérebro, medula, mas depois também todos os nervos que nós temos por todo o corpo. E isso vai trazer repercussões na nossa saúde física, tal como estava a falar há bocadinho, nossa saúde energética, a nossa saúde psicológica, que hoje em dia, e sobretudo depois da pandemia, nós começamos, graças a Deus, a falar um pouquinho mais, começou a ficar mais difundido a saúde, a questão da saúde mental. E não é por acaso, não foi por causa da pandemia. Não, isso foi apenas uma forma de um circo de se toda a gente olhar para ali e as verdadeiras intenções passarem discretamente ao lado. A pandemia não foi o problema, não foi aquilo que trouxe a saúde mental, não foi aquilo que trouxe a ansiedade, a agitação, a confusão, processos, dificuldade nos processos cognitivos, dificuldades nos sistemas imunológicos, que trouxe a sensação de esgotamento, de burnout, de taxas de suicídio cada vez mais altas por todo o mundo. Não foi a pandemia. E com certeza, tu já deves saber essa informação, ou não, não sei. Não sei se estás de acordo ou não. Independentemente de se concordas, se não concordas, não sou eu que o digo. São factos. São estatísticas. São coisas que estão aí. Basta pesquisar. Ok? E então, as verdadeiras intenções, as verdadeiras causas destes problemas têm a ver com o uso destas infraestruturas que têm cada vez um campo, utilizam um campo magnético cada vez mais elevado, ou seja, com faixas cada vez maiores, e isso vai ter interferência direta na nossa própria forma de funcionamento. Porque, como sempre digo aqui na nossa realidade manifestada, não é? Nós somos compostos por três componentes, três domínios. A parte meramente química ou física, né, que é a matéria, a parte energética, né, que é a elétrica, é aquilo que alimenta a parte química, mas depois temos a parte magnética. Então temos o magnetismo, que é onde vem o código, né, quase como o código binário da inteligência artificial ou da computação. Temos o código. Temos aquilo que é a energia, o que alimenta, e temos a expressão física. Okay? Ou seja, dito de uma outra maneira, temos, propriamente dito, o computador, temos aquilo que a energia que alimenta o computador para que ele funcione, e depois temos o código, não é? Que é o programa que vai fazer com que o computador, com energia, funcione de uma determinada maneira. E dependendo daquilo que é o código ou o programa, o computador, não é, sendo alimentado por energia, vai funcionar de uma maneira ou de outra, consoante aquilo que é a nossa intenção com o código. Então, esta triplicidade sempre está presente. E estes grandes avanços da tecnologia, e a tecnologia está cada vez mais imbuída nas nossas vidas, é porque são casas inteligentes, porque são os smartphones, porque são auriculares, porque são os relógios, porque é tudo, porque são os carros, porque é todo tipo de infraestruturas, tudo, porque são montes, milhares de satélites colocados na nossa atmosfera. Enfim, tudo está
altamente tecnológico e mais ainda vai ficar nestes próximos tempos, nestes próximos anos. A ideia é que tu percebas claramente que isto tem repercussões na tua vida e tu precisas de ter esse cuidado. Ok? O nosso campo magnético não vive separado do campo magnético da Terra. Não vive separado do campo magnético do Sol. Nós vivemos em comunhão. Daí esta ideia, como eu te trago aqui nestes programas das Horas Douradas, que é precisamente sobre isso. Esta comunhão, este alinhamento, não é? Esta cumplicidade entre a nossa vivência, o nosso magnetismo, a vivência do próprio planeta e a vivência do Sol. Nestes avanços tecnológicos é exatamente igual. Então nós tivemos agora, num curtíssimo espaço de tempo, desde 2012, 2013, inícios da década de 2010, não é? Até 2020, tivemos avanços de várias plataformas, de redes sociais, de outras ferramentas, mas tivemos sobretudo aquilo que foi o arranque do 4G, não é? Internet de quarta geração. Nada tem a ver com... estamos a falar do tipo de internet, o tipo de infraestrutura, não com a velocidade, porque muita gente confunde a velocidade da internet com o tipo de internet. Tipo é uma coisa, a velocidade a que ela corre é outra. Então nós estamos aqui a falar do tipo. 2017, 2018, graças ao grande avanço de muitas companhias da indústria tecnológica ao redor do mundo, houve um investimento brutal para a implementação da nova geração, que foi o 5G, a quinta geração de internet. Que é uma geração onde é a internet das coisas. É assim que está apelidado. Ou seja, colocar a rede, capacidade de colocar dispositivos conectáveis, ou seja, à rede Wi-Fi, à rede internet wireless, disponível em todo lado. Então, tudo agora, todos os objetos à nossa volta, têm essa capacidade, dessa interação, dessa conectividade. Logo de seguida, para que todo este processo, esse mecanismo, pudesse ser implementado o mais rapidamente possível, criou-se um cenário de enclausuramento para que todos os sistemas ou todos os países governamentais, políticos, sejam eles que tipo de política seguem, seja ditadura, democracia ou outra qualquer, não importa, aderir-se o mais rapidamente possível a este tipo de tecnologia. De uma quinta geração. Agora, se estamos a falar do 4G que usa uma onda eletromagnética que já é considerada alta, mas imaginemos, utiliza uma onda, por exemplo, de 500 Hz ou 1 GHz, o 5G já vai, por exemplo, há cidades por este mundo fora que já utilizam nos 30 Hz, GHz. Ou seja, há um avanço brutal. Brutal. E isto não tem a ver com a velocidade. Está bem? A velocidade, hoje em dia temos o 2.4 e o 5 GB de velocidade. Gigabytes por segundo. Ou seja, de ciclos por segundo. Não é disso que eu estou a falar. É o tipo de onda magnética. Estamos a falar de Hertz. Ok? Eu sei que pode parecer um bocadinho técnico, mas isto é fundamental para que tu entendas as repercussões que isto depois vai ter na nossa vida. Hoje em dia está em grande desenvolvimento o 6G. O 6G é a internet dos corpos. É a implementação de dispositivos de conectividade no nosso corpo. Já não é nas coisas. Não é porque é o telemóvel, porque é a caneca, porque é a luz, porque é o LED, o carro, a casa. Não se trata disso. Trata-se do desenvolvimento de uma tecnologia para implementação nos nossos corpos. Seja nos nossos cérebros, nos nossos olhos, nos nossos órgãos internos, nos nossos membros, subcutâneo ou não, não importa. É a implementação desta capacidade de conectividade
de estar conectado a uma rede Wi-Fi através do nosso próprio corpo. E aqui já começamos a introduzir nesta ideia de transhumanismo. Transhumanismo que é trans, que é além de humanismo, do humano. Então é além do humano. Então já aqui estamos a falar de uma fusão homem-máquina. Ok? E isto pode parecer uma coisa muito inocente, muito bonita, muito espetacular. Vamos ter capacidades otimizadas, porque coitadinhos de nós que não temos um braço ou uma perna, ou não temos isto, ou não temos aquilo, ou porque o coração está deficiente e precisa ali de um mecanismo, ou algum tipo de órgão, e temos a possibilidade de substituir por um bocado de robótica, não é? De uma tecnologia que nos vai dar este aporte que biologicamente nos está em falta? Claro que sim. Claro que sim. E é por isso que eu digo: atenção, nem tudo é mau. Há esta possibilidade de utilização benéfica da ferramenta. O problema é que isto é apenas a pontinha do iceberg. É um morango, não é, cheio de chantilly em cima do bolo. O problema é aquilo que é efetivamente o bolo todo. É o recheio do bolo. Porque nós isso vamos ter que levar com isso. E a seguir, à pandemia, não é? Atenção, começou 2017, 2018, nas cidades mais desenvolvidas por todo o mundo, mas rapidamente foi necessário introduzir um mecanismo, porque isto é uma agenda que está a necessitar de um avanço muito rápido, e já vais perceber porquê, para que houvesse um enclausuramento forçado da grande maioria das pessoas, se não de toda a gente, para que as populações pudessem perceber que só conseguiam ter uma vida minimamente saudável havendo uma conexão com o outro, porque nós temos um instinto gregário. E é este instinto gregário, não é? De vivência em comunhão com o semelhante, né? Com outra pessoa, com os outros, com amigos, com familiares, com vizinhos, que nos dá este sentido de comunidade. E este sentido de comunidade, uma vez que estamos enclausurados, só pode ser dado pelo quê? Por esta grande ferramenta que é a internet. Então, de forma massiva, foi construída toda uma rede de infraestruturas e hoje em dia todas as cidades e aldeias, campos, tudo está imbuído desta infraestrutura por todo o mundo. São postos de telecomunicações, não é? São satélites, é tudo, seja na crosta terrestre, seja na atmosfera, ou seja, tudo está coberto por esta rede de infraestruturas para que rapidamente fosse acessível, fosse gasto recursos para que tudo isto se pudesse implementar, só que entretanto começou-se a assistir a um número cada vez maior, mas de forma massiva mesmo, de casos de pessoas com graves deficiências a nível do sistema nervoso, do sistema imunitário, e por isso vê-se doenças de tudo e mais alguma coisa. Hoje em dia vai-se ao hospital e procuram sobretudo casos de viroses. Viroses porquê? Porque tem a ver com o nosso sistema imunitário que tem dificuldade tremenda de lidar consigo próprio, de se defender. Ora, isto há 20, 30 anos atrás era impensável. Era impensável. E podem dizer o que quiserem, é impensável. Hoje em dia é o que se está a assistir. E está a assistir porquê? Porque há um uso extremamente doentio, excessivo, desenfreado, de um certo tipo de onda magnética cada vez mais alta, que vai interferir e muito com a nossa vida humana, com a nossa expressão. E isto vai trazer casos de sensação cada vez, de esgotamento cada vez maior. Nós estamos cada vez mais imbuídos com uma tecnologia que usa uma faixa magnética cada vez mais pesada, maior, mais elevada. E por isso, hoje em dia, já não é os 1 GHz ou 30 GHz, já se está a pensar no 6G, ou seja, esta internet dos corpos, a internet de sexta geração, que já vai utilizar uma potência
de onda magnética até ao 1 terahertz, ou seja, 1000 gigas de hertz. Ou seja, estamos a falar, repara, olha o avanço exponencial que isto tem. O 4G, não é? Que foi criado há meia dúzia de anos atrás, ou há 10 anos atrás, vá, utilizava de 500 a 1 gigahertz de ciclos por segundo. Olha o tipo de onda. Agora já estamos a falar 1 teragiga. 1 terahertz de onda eletromagnética. Olha só o avanço. Em 15 anos, 20. E já há o desenvolvimento muito grande, porque isto é toda uma indústria altamente potenciada por interesses económicos, mas sobretudo bélicos, não é? Tal como falamos de início, tudo começa no armamento, no desenvolvimento militar dos vários governos, e por isso existem empresas, sobretudo asiáticas, que já estão altamente musculadas para desenvolver já em 2026, já no próximo ano, este tipo de tecnologia e conseguir já uma infraestrutura robusta, capaz de implementar já no dia a dia das pessoas este tipo de realidade. Ora, isso vai desarmonizar completamente aquilo que é o equilíbrio do próprio planeta. Então nós, seres humanos que vivemos no planeta, vamos sentir esse grande e profundo desequilíbrio. E isso vai nos trazer inúmeras doenças, inúmeras dificuldades. A principal será, em último caso, a taxa de suicídio, que já tem vindo a aumentar nos últimos anos, vai aumentar muito mais. E a grande desculpa e a chave que aqui vai ficar em causa, vai ficar em cima da mesa como a grande cartada, da mesma maneira que aconteceu na pandemia. Ou seja, repara, na pandemia o que aconteceu? Uma coisa muito simples. Um fenómeno vírico, supostamente, em que era necessário, por causa da saúde pública, não é? Saúde global, enclausurarmos, ficarmos aprisionados dentro de quatro paredes. Certo? Para que depois foi instalado um caos, apresentada uma solução, que é, olha que bom que existe a internet para facilitar estes movimentos de comunicação, de dar voz a este instinto gregário e comunitário que nós próprios temos, o ser humano. Por isso a internet é algo fabuloso, é? Trouxe aqui a chave e permitiu até avanços mais rápidos da medicina. Isto foi aquilo que foi vendido. Mas por trás, a verdade é que estava a ser vendido, ou estava a ser instaurado, um sistema altamente doentio para todos nós. A mesma coisa vai acontecer este ano, no próximo ano, nos próximos anos. É isto. Em 2, 3 anos é isto que vai acontecer novamente. Vai haver, com a implementação, tal como em 2017, 2018, houve a implementação do 5G e passado finais de 2019, na Ásia, lá na China, já estava a haver o Covid. Aqui, ou seja, uma situação pandémica que rapidamente se alastrou por todo o mundo. Aqui vai ser exatamente igual. 2026 há a implementação por grandes empresas asiáticas do 6G e rapidamente, em meio ano, um ano, irá vir uma nova situação. Um novo contexto. Já não será a história da pandemia, porque isso já ficou. Agora será uma outra realidade. E tem a ver com uma realidade de burnouts, de esgotamento, de excesso de violência, excesso de agressividade, excesso, isso vai se reverter, por exemplo, no uso de guerras cada vez mais espalhadas por todo o mundo, de armas cada vez mais violentas em várias partes do globo, haver uma taxa de suicídio cada vez maior. Porquê? Porque o campo magnético vai ficar assoberbante, vai ficar de tal forma doentio
que vai trazer muitas dificuldades no nosso sistema nervoso, sobretudo o central, ou seja, que é o nosso cérebro e medula espinhal, mas sobretudo o nosso cérebro. E não é por acaso que, se pensares bem, já existe uma série de empresas que já nos últimos anos têm vindo a desenvolver mecanismos, e eles pensam sempre assim, a médio e longo prazo, nunca é para o curto prazo, estão já a desenvolver tecnologia, ou melhor, já têm desenvolvido, têm vindo a desenvolver, de implantes de chips neuronais dentro do cérebro. O que é que será vendido? Será vendido uma ferramenta que supostamente vai ajudar os processos cognitivos, vai ajudar a trazer uma qualificação na vida cerebral, cognitiva das pessoas, mas que no fundo, porque há de haver um novo caos, fruto deste grande up, este grande desenvolvimento e uso de ondas eletromagnéticas cada vez mais altas, vai haver um desequilíbrio de tal ordem instalado no planeta, não é? Nas várias sociedades, que a solução apresentada vai ser não agora uma vacina, mas o uso de implantes um pouco por todo lado no nosso corpo, sobretudo no nosso cérebro. E isso vai trazer uma realidade que depois vai encobrir a verdadeira intenção por detrás. Okay? E há até já empresas relacionadas ao 7G, a uma inteligência, não é? Uma tecnologia focada já não apenas nas coisas, como o 5G, não apenas nos corpos, como o 6G, mas na consciência. Ou seja, de mudar radicalmente de estados de consciência do próprio ser humano. E isso tudo só vai ser possível porque a passo e passo vai sendo instaurado, é, nestas diferentes etapas, todos estes mecanismos que vão levando o ser humano como um cordeirinho para aquilo que é o pretendido. E aí nós vamos ter instaurado uma nova realidade, que é uma realidade completamente radical e diferente daquilo que nós temos hoje. Que é aquela ideia que ainda há pouco falei do transhumanismo. Além do humano. Ou seja, a fusão plena da máquina com o homem. Não só nas coisas, 5G, não só nos corpos, 6G, mas também em tudo isso e, sobretudo, na consciência, ou seja, no pensamento. Será o 7G. Ora, isto é fundamental tu teres esta percepção, porque aí vai-te dar ideias, não é? Perceberes o pano de fundo de tudo aquilo que está a acontecer hoje em dia. E isso vai fazer com que tu comeces já a buscar vias alternativas, ferramentas, para que tu possas já ir pensando, ir construindo um estilo de vida mais adaptado a estas demandas. Por exemplo, não usar de forma desenfreada todo o tipo de tecnologia. Não é? Buscando ferramentas, por exemplo, como as horas douradas, como um desenvolvimento da consciência, participar num programa, fazer caminhadas na natureza, mudar-te radicalmente do sítio urbano para um rural, por exemplo, se tiveres essa possibilidade, para viveres mais conectado à natureza, à terra. Isso vai fazer com que haja uma melhoria significativa da tua qualidade de vida. E não é regredir. Não, nós hoje estamos a falar de uma coisa totalmente diferente de tudo aquilo que nós já vivemos na história da humanidade. Estamos a falar de uma realidade de fusão da máquina com o homem. E isto tem a ver com uma série de pessoas, de uma elite global. Não tem a ver com o país A, o país B ou o país C, ou com o regime político, se é mais à direita, se é mais à esquerda, se é mais extremista, se é mais ao centro. Não tem nada a ver com isso. Nada. Nem tem a ver com a pessoa A ou a pessoa B, porque é o fulano de tal, porque tem umas ideias extravagantes, ou porque é este, ou porque é aquilo. Não. Entende isto? É todo um conjunto de pessoas, por isso não é uma, nem duas, nem três, é um conjunto de pessoas que aderiram de forma muito vinculativa a esta ideologia transhumanista.
de querer fundir o homem com a máquina. E não foi por acaso que nós tivemos, agora, no início do século XXI, e que teve um grande êxito cinematográfico. Por exemplo, tivemos a trilogia do Matrix. O Matrix é exatamente a demonstração daquilo que está previsto para um futuro muito próximo. A instalação do 7G, da tecnologia, da internet da consciência. Ou seja, que é a manipulação e uma fusão a todos os níveis daquilo que é a realidade biológica, física, psicológica e espiritual do ser humano e o uso da máquina. Não é? Se tu te lembras de Matrix, se não te lembras, olha, aqui fica um convite para poderes então aí maratonar. O Matrix, pelo seu próprio nome, é a vivência dual, complementar, virtual, de uma realidade meramente virtual, que não existe, da realidade física. E foi dada muito mais ênfase à realidade virtual do que à realidade física. A realidade física era apresentada como uma ninharia, uma porcaria, que não valia para nada, andavam ali todos rotos, todos rasgados, e a realidade virtual eram todos impecáveis, XPTO. Não é? E viviam todos numa comunidade e numa realidade que era tudo fantástico. E isso é um grande perigo. Porquê? E agora isto tem o reverso. E eu não vou estar aqui a demorar muito mais, porque também tenho que ir ali vivenciar o meu nascer do sol, a minha hora dourada, e isto já vai, é um programa já de 1 hora. Mas isto tem um grande problema. É que tudo isto está a encaminhar para que hajam casos cada vez mais doentios da saúde física, mental e espiritual do ser humano. Só que o que acontece muito é que por detrás deste transhumanismo está a ideia de criar uma sociedade zombie. E eu não estou a falar aqui de forma hollywoodesca, não é? Daquela história de filmes de que é tudo o apocalipse e porque agora todos vão ficar zombies e vai ser o Armageddon, o fim dos tempos. Esquece isso. Esquece isso. É falar de factos e daquilo que sei que está a acontecer e que está previsto. Todos esses grandes, esses que aderem a esta forma, a este idealismo, a esta religião, todos eles têm artigos publicados. Basta ir à internet e digitar. Por exemplo, o Fórum Económico Mundial, os grandes, os que estão à frente, se não todos, estão altamente vinculados a estas ideias. Não é por acaso que o anterior presidente, CEO, né, do Fórum Económico Mundial, ele publicou livros, artigos, precisamente a falar sobre tudo isto. Ou seja, tudo já está altamente planeado, tudo já está altamente definido, etapa por etapa. É só agora dar o tempo de correr e ir cumprindo. Check, 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 check. A implementação do 5G, a implementação de uma pandemia, a globalização, problemas climáticos, problemas da ordem económica, agora porque problemas de guerras, problemas políticos, instabilidade, crescimento dos extremismos, tanto de esquerdas, de ditaduras como de direitas, de extrema-direita, tudo isso já está altamente, de forma estratégica, calculado. Para quê? Para que tudo possa entrar num caos, colapsar e então vir esta ferramenta transhumana como a ferramenta que vai salvar a mesma história que aconteceu na pandemia, tipo, a vacina é que vai salvar e vai trazer o xará a todo este contexto caótico do ser humano. Mas atenção, é mentira. Isto não é real, em momento algum. E aquilo que mais se vai ver crescer em paralelo é uma ordem de luta pelos direitos universais humanos a serem defendidos. Ok? Então nós vamos ter uma vertente, uma polarização muito grande entre aqueles que são super adeptos do uso das tecnologias, que necessitam das tecnologias para sobreviver, e aqueles que lutam pelos direitos universais do ser humano.
ok? Viverem íntegros na sua humanidade. Ok? Aqui tem um grande problema que é o facto de se tornarem zombies, não é? De viverem nessa realidade tipo Matrix, que é apenas de forma cinematográfica a representação daquilo que de facto é a intenção de quererem construir. Por isso é viver em realidades paralelas e o verdadeiro corpo, biológico, psicológico e espiritual, estar disponível, e aqui está um grande perigo, e por isso é tão importante conhecer a via iniciática, o esoterismo, conhecer a espiritualidade de forma vinculada, verdadeira. Não essa verdinha que se vende em livros e aqui nas redes sociais. É conhecer de facto. É que os corpos ficam disponíveis, altamente disponíveis, para que todo tipo de entidades possa permanecer, entrar e possuir os corpos e vivenciar através dos corpos, enquanto a consciência está a vivenciar uma realidade dita paralela, virtual, que não existe em lugar algum, um holodeck, e o verdadeiro corpo está a viver tudo o que quer. O corpo movimentado por outras entidades que vivem no baixo astral, nos umbrais, e que não têm outra possibilidade para além dessa de vivenciarem o que é estar incorporado e ter uma vida humana, corpórea, coisa que eles não lhes é possível, porque já estão desencarnados e vivem em realidades muito baixas, de baixíssima frequência. E por isso tudo isto aqui é um grande complô, é uma grande lógica montada de forma estratégica, já vem de longo prazo, que agora está a ser implementado o mais rapidamente possível, porque há um grande checkpoint, digamos assim, utilizando esta linguagem de gamers, há um checkpoint daqui a muito pouco tempo, dentro de 40, 50 anos, e que grande parte da população de almas, de pessoas que estão aqui a vivenciar esta escola da evolução, terão que sair e outras terão que ter o aval para poder progredir e continuar aqui nesta escola. Mas muitos terão que sair. E como sabem que isso irá acontecer, está a ser feito de tudo para que possa ser implementado este contexto de zombice geral, para que todas essas entidades possam vir à carne, ter esta experiência e fugir da roda das reencarnações. E então fugir a todo este sistema que está montado de forma divina, matemática, geométrica, de forma exemplar, científica, mas é a forma de dar a volta ao contexto. Ok? Isto do transhumanismo tem aqui um grave erro, já por si só, na sua base, um erro conceptual, e tu que gostas de pensar um bocadinho de forma conceptual, filosófica, sobre as diferentes vias ideológicas, é que o transhumanismo, além do humano, isso é a supraconsciência. Nós não precisamos de ligar o transhumanismo máquina ao homem apenas de um processo do ponto de vista físico, modulação física, psicológica e da consciência. Ou seja, da mente estar vinculado a uma realidade paralela. Porque aqui não está o espírito. Então esta vertente esquece-se completamente que existe uma verdadeira identidade que é o espírito. E o espírito é divino. Então o transhumanismo, por si só, não é trans. Não é além do humano. É apenas no humano. O conceito por si só já está altamente deturpado. É apenas no humano. E nós humanos, dentro das várias vias esotéricas, sabemos que ser humano compreende uma multiplicidade de domínios. Domínio físico, magnético, psicológico, espiritual e divino. Então nós somos o espírito que tem um corpo, a matéria, tem a energia, que é o magnético, e tem um código, não é? É a nossa mente e as nossas emoções, que é a parte psicológica.
Então a nossa identidade é espiritual, é o espírito, quem eu sou de verdade. E este espírito, quem eu sou de verdade, precisa desta materialidade, o corpo físico, magnético, psicológico, para se movimentar nesta realidade desta escola aqui encarnada, para que se possa perceber a si mesmo. E ao perceber a si mesmo, vai compreender num último estágio a sua vida divina e participar então dessa vida divina. Então o espírito vive uma vida divina. Não meramente material. Divina é material, é magnética ou energética, é psicológica, mental e emocional, é espiritual, mas é sobretudo divina. E isso é que é a última causa e é a participação nessa vida cósmica, celeste, angelical, que é a expressão máxima da nossa vida. Isso sim é o transhumano. Só que este transhumanismo é apenas no ser humano. Ou seja, não tem divino, não tem espiritual, não tem a nossa essência. Tem apenas a manipulação, e daí ser uma ideologia veiculada por entidades das trevas, entidades sombrias, tenebrosas, desencarnadas, que já estão há séculos e séculos e séculos em realidades umbralescas, e que, infelizmente, uma série de pessoas estão a ser tomadas por esse idealismo, e pessoas com muito poder, tá? Que não tem nada a ver com o partido A, o partido B, o partido C, o país A, o país B, o país C. Isto é uma rede global que está a ser, que está imbuído em tudo mais alguma coisa, e que está a ser altamente implementado e com muita rapidez, porque estas entidades sabem perfeitamente que estamos prestes a haver um checkpoint, digamos assim, um checkpoint cósmico, que é um teste de avaliação da nossa humanidade, e que a grande maioria deles irá ter que ser exilado para um outro planeta, para uma outra realidade. E isso faz com que tenham que participar da escola reencarnatória, que é algo que não querem de modo algum. Okay? Querem continuar aqui, querem fazer de tudo para permanecer, e se for possível passar por cima de todas as regras e mais algumas, é isso que farão e é isso que estão a fazer. Então, muitos encarnados estão a ser guiados, não apenas por si próprios, não pela sua idolatria desenfreada e excêntrica, que por si só, no conceito ideológico, já está desviado logo desde a raiz, mas estão a ser altamente veiculados e canalizados, obsidiados por entidades tenebrosas do baixíssimo astral, e não é por acaso que se vai assistir, e já está a assistir em muitos países, mas vai-se começar a assistir cada vez mais a expressões, a fenómenos, a movimentos cada vez mais demoníacos, cada vez mais umbralescos, seja concertos, festivais, seja carnavais e por aí fora, de tudo o que são realidades mais demoníacas, mais baixas. Ok? Então aqui está a grande razão para que tudo isto aconteça. Agora não te esqueças, e mesmo para terminar, não te esqueças, observa a tua saúde física, problemas de saúde física, de agitação, de confusão, saúde mental, não é? Sensação de esgotamento, de burnout, dificuldade de memória, de processos cognitivos, não é? O próprio pensamento que começa a ficar mais confuso, mais agitado. Basta ver a realidade infantil hoje em dia. As crianças com uma péssima alimentação, com péssimos hábitos de sono, com péssimos hábitos do dia-a-dia, de rotinas, que têm dificuldades cada vez mais do espectro do autismo, TDAH e por aí fora. Tudo isso não é por acaso. Não é por acaso. Não é aquelas ideias que tanto querem vender nos mídias. Não é. Não é. É pelo uso que está na base de toda esta tecnologia, que muda, em princípio, código. O código magnético pelo qual é o nosso programa pelo qual nós estamos a trabalhar. Nosso corpo é o nosso computador, naquela analogia que falei há pouco. Ok? E por isso o computador vai dar muitos problemas, vai dar muitos bugs, muitos problemas,
devido ao programa que estão a utilizar, ao código que estão a utilizar. E este código é o código magnético. Próximo ano, 2026, irá entrar em curso uma nova realidade. Os chineses já são pontas de lança, como eu costumo dizer, nesta onda do uso de redes Wi-Fi. Agora conseguem colocar satélites acima dos 100 GB, conseguiram colocar infraestruturas terrestres, terrenas aqui para ter o 10 GB de velocidade, mas a nível de tipo de onda já estão a muito mais do que 10 GB de velocidade. O tipo de onda é muito mais importante do que a velocidade. Apesar de que as duas andam a par e par, não te enganes. Velocidade é uma coisa, o tipo de onda utilizada é outra. Então o tipo de onda é cada vez mais alta, levando a criar um desequilíbrio brutal daquilo que é o nosso sistema magnético. E isso vai se reverter na nossa saúde física, na nossa saúde mental, psicológica e espiritual. Okay? Vai haver cada vez mais dificuldade de nós termos uma estabilidade cada vez maior. E se quem é mediúnico, sensível, empata, psíquico, percebe cada vez mais isso. Okay? Percebe que há uma dificuldade cada vez maior, há uma instabilidade cada vez maior no próprio dia, na própria forma como o dia está a ser vivenciado, porque essas ondas magnéticas andam aí o tempo todo. Por isso, aqui fica o cuidado, fica a atenção, tá bem? Para que comeces a ficar cada vez mais atento e atenta e comeces a encontrar soluções para dar a volta e não te deixares levar por este efeito manada que nós, seres humanos, tanto gostamos de experienciar. Aqui fica um programa das Horas Douradas, já lá são 7h20, aqui está mesmo quase a começar o nascer do sol, por isso estamos na aurora, vou vivenciar também, aproveita tu também para vivenciar na região onde tu te encontras as tuas Horas Douradas, esse encontro místico contigo mesmo, com o cosmos, com o divino, está bem? E resta-me então pedir que possas ir, isto vai estar disponibilizado nas nossas redes, tanto aqui no Instagram como no YouTube. Possas ir também, caso necessites de algum tipo de apoio, de algum suporte, ir ao nosso site, escoladaconsciência.org, e possas ver todo o tipo de apoio que nós temos disponíveis e vai seguindo dentro dos teus possíveis aqui as Horas Douradas, se possível no momento às terças, quintas e domingos, sempre às 6 da manhã, mas se não te for possível, estará disponível nas nossas redes, tal como te estava a falar, Instagram, YouTube e Facebook, para que possas ir acompanhando na medida do possível, mas o mais importante é que consigas perceber o quão tudo isto é importante e então operar as mudanças que necessitam de ser operadas no teu estilo de vida. Okay? É sempre aí que nós começamos. Estilo de vida. Depois virão outras instâncias. Muito obrigado por tudo. Resta-me então a minha despedida. Fica com Deus, fica com a paz, fica com a luz, está bem? E vemo-nos por aí. Até à próxima, até quinta-feira.